Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página chamada Lilivros em quase todas as redes sociais. E hoje a gente tá aqui em um cenário maravilhoso, super diferente, que é do Ti Filmes, que é do nosso querido Giancarlo, que está ali. E eu vim falar um pouco sobre o crescimento, né, da ficção científica com essas pessoas maravilhosas que estão comigo também no dia a dia, ali sofrendo ou sendo feliz, né? Cada livro que a gente passa lendo sci-fi. Eu vou começar então com essa pessoa que está aqui do meu lado. Por favor, se apresente, querido. Olá, boa noite, bom dia e boa tarde. O meu nome é Roberto Honorato, eu sou do Primeiro Contato Sci-Fi e eu estou aqui amando da minha querida Aline, que é maravilhosa. O que ela mandar eu faço e eu estou muito feliz para falar do que ela quiser. E você tem sua rede social? Ah, minhas redes sociais. Essa Aline ela sabe se divulgar e sabe divulgar os seus amigos. Meu nome, eu já falei, Roberto Honorato. Me sigam nas redes sociais. Todo lugar que você colocar Primeiro Contato Sci-Fi, você vai me encontrar. YouTube, Instagram, Twitter, todo lugar eu vou estar. Até no Blue Sky, até nos outros que você nem lembra que existe. E você fala sobre o quê? Eu falo sobre ficção científica, que tá ligado ao tema de hoje, que a gente vai falar. Caramba! E agora, o queridíssimo... Tiago. Eu sou uma mera analista de comércio exterior e entusiasta... Analista de comércio exterior. Eu não faço nada. Nada. E um entusiasta de literatura e ficção científica, principalmente. Muito bom. Você tem muito tempo que você lê sci-fi? Que você lê? Sim. Lê livros? Você sabe ler? Sei. Sei. Eu leio A gente tá com muita piada interna já no começo. Eu leio sci-fi desde 2010, até antes, no final da minha juventude. O velho. E acompanho desde então. E eu acompanho o crescimento do mercado que vem ganhando cada vez mais relevância desde que eu comecei a ler sci-fi. No tópico. E falando em tópico, vamos agora para... Tem nada a ver. Falando em tópico. Para... Meu nome é Tópico. Quem tá do meu lado esquerdo? Sempre Seu nome é Tópico. Agora que meu cérebro processou. Tô do meu lado esquerdo aqui, Sempre à esquerda. companheira. Isabela! Ê! Meu nome é Isabela Mariano, eu trabalho com design e direção de arte e sou leitora. Então eu vim para esse videocast trazer minha contribuição como grande leitora de ficção científica. Muito bem. E a gente se conheceu num momento, assim, muito diferenciado de todas as nossas vidas, nós quatro, que foi um momento de muita comunhão no clube de leitura de sci-fi. Então, tá todo mundo aqui na mesa, que vai ser uma mesa de sci-fi. É isso, então... Perfeito. E qual que é o tema de hoje, então, Aline? Nossa, a gente vai falar, né, já que a gente tá falando de sci-fi, vamos falar sobre o crescimento, né, do sci-fi, de acordo com essa matéria daqui. Gente... Então, Digníssimo, que está ali nos bastidores, imprimiu a matéria. E aí, a matéria é sobre sci-fi, mas... Tem uma Hello Kitty Tem uma imensa. Hello Kitty Se você pensar um pouco, a Hello Kitty é um pouco sci-fi, né? É verdade. É um gato que anda e... Que É uma fa- distopia de Ela um não tem gato que, boca. na verdade, é tratado como uma garota. Uou. Os criadores disseram que a Hello Kitty não é um gato, na verdade. Do quê? Você não sabia disso, não? Não. A criadora da Hello Kitty falou, ou a empresa responsável pela Hello Kitty, falou que a Hello Kitty, na verdade, é uma garota, não é um gato. E os garota? companheiros que são, tipo... Todos os tartarugas? outros companheiros são animais mesmo, menos a Hello Kitty. Ah, será que foi, então, uma cirurgia que fizeram Então, na menina? pode ser uma distopia, uma coisa meio Cronenberg. Achei. A gente não sabe. Tipo Cuco. Então, Exatamente. Mas tirando o adblock que a Aline esqueceu de colocar... Voltando. Desculpa, Voltando. já começamos. então, acontece isso. É raro, mas acontece sempre, tá? Então, vamos falar, então, sobre essa... né, notícia que saiu pela Publish News, que fala sobre livros de ficção científica vivem momento de crescimento no mercado editorial brasileiro. É uma notícia que saiu no dia 16 de julho, ou seja, sai do forno, entendeu? Não é pão, mas tá saindo do forno. E fala sobre o aumento de mais de 40% nas vendas entre 2023 e 2024. Queria saber de vocês, se vocês perceberam, né, que tem mais leitor de sci-fi de 2023 para cá, de antes para cá, ou se é uma coisa recente, o que é que vocês acham disso? Realmente cresceu? É tudo... Eu não percebi que tem mais leitores, mas Aham. eu percebi que tem mais investimento em produções do audiovisual.
Então, eu não sei se talvez isso influencie um pouco. Eu acredito que, devido às últimas produções, tanto dentro do cinema, com o cinema do Denis Villeneuve, assim como as produções da Netflix, como Conto de Aia e o próprio Black Mirror, que é uma das produções mais impactantes assim que a gente tem nas últimas décadas, eu sinto que o crescimento do sci-fi despertou o interesse das pessoas pelo sci-fi em diversas mídias, inclusive literatura. Eu também... porque, assim, no audiovisual, a ficção científica sempre foi bem-vinda, mas, ao mesmo tempo, ela nunca foi muito levada a sério, porque ela nunca foi premiada, nunca foi realmente tratada com a seriedade que ela merece, a não ser que ela tivesse um selo de distopia, por exemplo. Então, isso eu acho que já é um gancho para a gente linkar com a distopia na literatura brasileira. Acho que, no Brasil, a distopia sempre meio que foi bem recebida na literatura. Eu acho que talvez isso tenha criado um gancho para a ficção científica de forma geral, porque por conta da popularidade de filmes como Duna, por exemplo, isso aumentou muito, cresceu muito mais a quantidade de pessoas lendo ficção científica, elas querem saber o que vai acontecer no futuro com essa obra de ficção científica, sem contar também crescimento de movimentos como o afrofuturismo, com a Octavia Butler, que aí... Qual que é a editora que mais, além da Aleph, qual foi a segunda? Morro Branco. Então, a Morro Branco foi a segunda editora que mais vendeu ficção científica e muito disso se deu por conta desse retorno da Octavia Butler, que se você perguntasse qualquer pessoa há 10 anos atrás, a maioria não conhecia a Octavia Butler, a não ser que sejam fãs de ficção científica. Agora ela virou meio que uma autora grande da literatura. Então, eu acho que também tem isso, né? Partes da ficção científica que começaram a crescer e... Muita gente ainda não sabe nem o que é ficção científica. Então, acho que meio que isso foi até tem um pouco de acidente nisso, eu acho. Quando você fala do Brasil, a gente vê muito o realismo fantástico. Sim. Aqui no Brasil, tendo uma tradição histórica. E aí eu acho que essa disputa entre o que é realismo fantástico e o que é ficção científica, e algumas pessoas começando a aceitar, talvez, o sci-fi como um gênero sério, sabe? E mesclando, trocando ideias com a ideia do realismo fantástico, acho que também trouxe esse impacto, assim, na vida das pessoas, assim. Porque, não sei, eu já ouvi de pessoas que falam, não gosto de sci-fi, eu gosto de literatura. É o que eu mais escuto. Sci-fi não é literatura? O que é literatura? O que é gente? sci-fi? O que é a vida? Bom, isso é uma das coisas que eu mais escuto, porque, assim, eu leio muito... Acho que todo mundo aqui lê sci-fi há muito tempo. Mas, assim, eu escuto muito pessoas falando que, assim, isso não é ficção científica, ou essa ficção científica não é, assim, literatura de verdade. Então, isso é uma outra coisa também. Eu acho que talvez essa pesquisa tenha realmente visto a ficção científica como um gênero próprio e não simplesmente jogou ela no meio de várias outras coisas. Eu acho que essa pesquisa também inclui distopias e outras subcategorias da ficção científica que são levadas mais a sério, né, pelo público. Sim, como vocês falaram, né? Da Morro Branco e tal, da Octavia Butler. Nossa, quase não sai. A mãe. A mãe. Ela é maior que tem. Se você não leu Octavia Butler... Tem que ler. Eu não li. Nossa, ela é maravilhosa. Octavia Butler é incrível. Mas é meu plano para esse ano. E é interessante que a Morro Branco, ela cresceu muito de 2023 para 2024, porque em 2023 ela estava aqui contando com 2,3% de livros de ficção científica. E aí em 2024 ela passou para 16,1%. Então foi um crescimento assim muito grande em comparação com a Aleph, por exemplo, que é outra coisa que eu acho que é bem importante e que influencia muito no consumo da ficção científica são as editoras que monopolizam ou que têm grande parte do seu catálogo ali composto por ficção científica. Vocês sentem que vocês leem de diversas editoras ficção científica ou é uma coisa mais voltada para uma editora específica? Eu acredito que são poucas editoras no Brasil que investem em ficção científica. Como você citou, as principais sendo a Morro Branco e a própria Aleph. Atualmente, a gente tem visto uma diversidade maior assim, de títulos sendo publicados, porque anteriormente também a gente só tinha poucos autores de ficção científica dentro do mercado. Aí, agora a gente está dando essa janela de oportunidade para outros autores dentro do afrofuturismo, até dentro da literatura nacional, quando a gente pesquisa. Acho que tem a ver também com aquilo que a gente estava falando antes, do termo da ficção científica, do termo sci-fi não ser muito bem aceito.
Então, sei lá, você vai ter editoras como Companhia das Letras, que publica ficção científica, mas muitas vezes vai rotular com outro gênero. Realismo fantástico, distopia, para fugir um pouco do rótulo da ficção científica, que não era muito bem visto. Mas eu acho que hoje, especialmente depois de Duna e muito investimento da indústria cinematográfica, estamos conseguindo virar esse lado. E aí, por exemplo, editoras como a Morro Branco e a Aleph, que sempre investiram nessa área, saem na frente, porque sempre levantaram essa bandeira, vamos dizer assim. Mas só um ponto sobre a Morro Branco que eu acho muito estranho, assim, curioso, quase faliu, né? E aí, ainda assim, ela desponta aqui como uma grande editora quando a gente fala de sci-fi. Só jogando aí. Robertinho deve ter mais informações sobre essa fofoca literária. Não, isso aí já é na área especulativa, né? Mas a Morro Branco foi comprada pela Alta Books. Lacrou. E a Alta Books, esse ano, ela lançou uma ficção científica pelo próprio selo, não pela Morro Branco. Então, aqui, agora é só um momento especulativo. Fofoca. Momento fofoca! Não sabemos o futuro da Morro Branco. Eu espero que a Morro Branco continue. Eu espero, eu gosto Também. tanto da Porque eu Morro gosto Branco. muito dos livros dela. Mas a gente não sabe. Tá meio incerto aí. Pelo menos não tem uma comunicação com o público geral que nos assegure sobre isso. Então, Quem sabe essa pesquisa não influencia a Morro Branco a continuar investindo no sci-fi. pode ser. Falando em influência, o que é que vocês acham que influenciou nesse aumento do consumo, né? Que Isa falou sobre... O gancho dela. Falou sobre filmes, né? E realmente, a gente sabe que Duna estreou, né? Agora, claro que tinha o outro Duna. Daqui a pouco vocês vão falar assim, mas Duna teve um filme de 1980. Eu sei. Que filme. Eu sei. É um filme de David Lynch. Eu gosto. E aí... e agora lançou, né? O de Denis Villeneuve. E realmente, tipo, usou atores e atrizes que estão em alta, né? E isso atrai muito. E aí eles lançaram, inclusive, o livro com a sobrecapa do filme. Inclusive, tá aqui um dos livros que mais foram vendidos. Duna com sobrecapa, mais pôster do filme. Ele aponta aqui em segundo com 2.954 unidades vendidas. Então, o filme, como o Isa falou corretamente ali, Eu tô sempre certa. é isso, né? Filmes ajudam muito, mas... E o que mais? Só filme? Séries também. Black Mirror virou meio que um termo agora, né? Falar isso é tão Black Mirror. Isso meio que virou coisa cotidiana. E agora a gente acaba conectando qualquer coisa que seja meramente distópica e meramente tecnológico. A gente começa a falar que isso é meio Black Mirror. Então, isso também tem cena que Black Mirror é basicamente além da imaginação. Mas aí isso é outro assunto. Mas isso popularizou Nada se bastante copia. também. Aquele livro se Exatamente. cria, Nada se cria, tudo se copia. Mas, por exemplo, aí na pesquisa dá pra ver que tem um outro livro que é um dos mais vendidos, que foi O Problema dos Três Corpos, que foi pela Suma. Não foi pela Aleph, não foi pela Morro Branco. E também ficou bem popularizada por conta da série. Ela já era bem queridinha, assim, dos fãs de ficção científica, mas quando estreou a série na Netflix, que é gigante, aí todo mundo quis ler O Problema dos Três Corpos. Tanto que o preço deu uma subidinha. Eu queria ter comprado o último livro mais barato, mas não consegui. Outra coisa que eu acho que aquece assim, o mercado é os booktokers, né? Tipo, um livro que bomba ali no TikTok, bomba em alguma rede social, começa a ser vendido muito. E eu tenho visto essas comunidades online, né? Comunidade de leitores. Temos aqui uma Instabook, como que fala? Não sei. Uma pessoa que fala de livros. Uma pessoa que fala de livros. E eu acho que isso aquece bastante, assim. Sei lá, esse livro viralizou no TikTok. Já é uma coisa. Eu falo, não, então eu quero ler, porque estão falando disso. E eu vejo comunidades surgindo em torno de mistério, terror... aquela que você me ensinou, que é literatura de cura, healing, que tem essa comunidade ali. E eu acho que o sci-fi, distopia, também existe uma comunidade grande, porque os fãs são muito engajados, assim, e às vezes muito chatos também, né? Mas eu acho que essa comunidade online também ajuda muito a vender, né? É isso, não ouça seus pais quando falam, não fale com estranhos. Mas você pode assistir vídeos de estranhos, você não tá falando com eles, a não ser que você comente. Apenas ouça estranhos, não fale. Isso, assista esse vídeo. E você, Thiago, o que te influencia a consumir livros de sci-fi, além do seu gosto pelo sci-fi? São vídeos, são influencers, são filmes, séries, ou você só chega na livraria e pega e foi?
Já que você é um analista de relações internacionais e é rico. Normalmente é mais pelo fato de curiosidade, porque dentro do ficção científica, além das histórias, a gente tem muita coisa que a gente vê sobre discussões sociais pertinentes e muito atuais. Não só dentro do gênero de distopia, que é voltado geralmente para um tema social, mas dentro de outros gêneros. A gente discute sobre ética, sobre muitos temas relevantes para a sociedade atual. Acho que também a discussão sobre a exploração socioambiental e tudo mais, isso tem se tornado cada vez mais comum nas nossas conversas, desde as pessoas mais jovens, assim. E essa sensação de que o mundo está acabando, o fim do mundo, e várias ansiedades surgindo em relação a isso. Acho que o Robertinho puxou um pouco esse assunto no início, mas as pessoas têm falado sobre o futuro. Como vai ser o futuro? O mundo está acabando, e aí eu acho que o sci-fi é esse gênero que permite a gente explorar essas possibilidades de futuro, seja um futuro horrível, seja um futuro bom também, como um solar punk da vida, que é um gênero que visualiza um futuro um pouco melhor, digamos assim. E vamos trazer não a Octavia Butler, mas a Ursula K. Le Guin para o debate, porque tem que trazer a Ursula K. Le Guin por conta para puxar um pouquinho o que a Isa falou, porque também tem muito essa ideia de que o sci-fi é feito para prever o futuro. Não é. Então, a primeira coisa que eu acho que é a melhor definição da ficção científica foi a Ursula K. Le Guin, que ela falava que a ficção científica não é para prever, ela é simplesmente para descrever o presente. Então, a ficção científica não é uma leitura que ela vai te prometer algum tipo de interpretação de como será o ano 2030 ou 3000. Ela vai ser sempre uma leitura que vai trazer um universo com um mundo imaginário, uma realidade que nós não vivemos, para fazer um comentário sobre a realidade atual. Então, a ficção científica é tanto sobre o futuro quanto sobre o presente, e também o passado, como, por exemplo, se vocês lerem O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que é um livro que fala sobre uma realidade alternativa do passado para, na verdade, fazer um alerta do presente. Eu não sei se eu preciso falar a premissa aqui do livro. Eu não sei se todo mundo conhece o livro. Mas... Acho que é melhor evitar spoilers. É melhor evitar spoilers. Mas pesquisa sobre O Homem do Castelo Alto, livraço do Philip K. Dick. E leiam qualquer coisa da Octavia Butler e da Ursula K. Le Guin, que, assim, qualquer pessoa que acha que ficção científica é só navinha, é só alienígena, o que também é. A gente adora nave e alienígena, tá? É maravilhoso. Mas para quem não tem vontade disso e quiser também, como, por exemplo, falou o Thiago, um comentário social, político, uma coisa mais complexa, personagens que são bem desenvolvidos, eu acho que você vai ficar bem com esses autores que a gente está mencionando aqui. A Ursula K. Le Guin, ela para mim, ela é uma antropóloga, assim, né? É o apelido que deram para ela. Se você for ler como que é? Hard Sci-Fi da antropologia, você vai ver uma vibe antropóloga. E eu acho que ela é um retrato do que você está dizendo, porque ela mostra ali, por exemplo, sei lá, a nossa tendência à dominação, à colonização, e como se a gente continuar nesse caminho sem repensar quem nós somos, a gente tem a tendência a repetir, né? Então, assim, esse futuro que a gente tenta imaginar a partir da ficção, às vezes ele está refletindo quem nós somos agora mesmo. Falando em refletir quem nós somos agora, o que é que vocês acham sobre a reflexão de preconceito no sci-fi? Vocês acham que tem um preconceito de quem deve falar de sci-fi? Que a gente falou sobre book influencers, né? As pessoas que falam de livros. E aí, é bem aceita a pessoa, né? Tipo, de qualquer gênero que fale, ou a galera ainda é arcaica e quer que homens falem sobre sci-fi? Qual é a opinião de vocês? Meu filho, isso aí eu não vejo momento polêmica! Esse é o momento polêmico. Mas, assim, depende, porque também depende da plataforma. Por exemplo, se você estiver falando de uma série, geralmente, ficção científica clássica, se você for falar dos Asimov, dos Arthur C. Clarke da vida, que tem muito fã conservador, infelizmente, os autores são pelo menos o C. Clarke, que eu adoro. O C. Clarke é muito bom, por exemplo, mas ele tem uma base de fãs que é um pouquinho chata. Então, dependendo de com quem você fala, o público ainda é majoritariamente masculino. E tem muita uma visão conservadora. Por exemplo, o que mais tem hoje é você ver fã de Star Trek e Star Wars que não entendeu a mensagem básica da série. Que vê a série e... Qual é a mensagem básica da série? Abaixo tirania, abaixo ditadores, abaixo fascismo. Eu achei que você ia citar outra obra que tem fãs também muito complexos. Qual, Isa? Matrix. Nossa, é porque
Matrix é o maior Mas exemplo Matrix tem que disso. surgir em toda a conversa. Tem que surgir em toda a conversa Tava comigo. esperando. Nada. Você pegou o gancho, hein? Matrix, que é a maior obra já feita na história da humanidade. Depois de Gilgamesh, vem apenas Matrix. Então, Matrix é o maior exemplo Opiniões, disso, né? Ele né? esqueceu de Crepúsculo. Tem Crepúsculo e aí... Não, Matrix foi antes de Crepúsculo. Mas só que Aí, não Crepúsculo importa. veio depois. Não importa a ordem que ele foi lançado. Eu tô dizendo ordem de importância. Vem Crepúsculo. Não, a importante Ok, é Matrix volta pro primeiro. assunto. Vai. Não, usando Matrix como exemplo, a gente E pode Crepúsculo pegar foi aqui. Matrix é uma história sobre libertação, é uma história antifascista, é uma história anti-establishment. Era uma história da década de 90, que geralmente era um cinema mais revolucionário, com dois diretores que depois transicionaram para ser duas diretoras. Então é uma trilogia que fala muito sobre essa transição. E, infelizmente, o filme foi meio que raptado por um grupo conservador que não entendeu muito a mensagem do filme. E, infelizmente, é isso. Tem muito disso na ficção científica. São geralmente obras que são contra uma visão conservadora, mas atrai muito fã conservador, que é meio que uma contradição do gênero. Né? Tipo, Star Trek acontece o tempo todo, né? Star Trek é uma franquia que tenta se renovar o tempo inteiro. Colocou uma capitã, que é uma mulher negra agora. Os fãs encheram o saco também. Toda vez que eles tentam mudar alguma coisa, fizeram um remake de Perdido no Espaço. Botaram uma família nova e tudo mais, mas como colocaram um vilão como uma mulher, encheram o saco também. Então é isso. É um fã, eu não tô dizendo nem que tem preconceito, mas é muito conservador com o material dele. Então eu vejo muito disso também na literatura também. Com, por exemplo, Duna. É o que acontece... Duna acontece muito isso. Tem muita gente que vê o filme de Duna e não gosta das mudanças que acontecem no filme. Não respeitam muito a visão. Por exemplo, eu não sou o maior fã do Villeneuve. Mas tem pessoas todo que não mundo pode respeitam tá a errado. visão dele. Eu Não é? acho. Chocante. Você tá... É? você Eu tá ainda no acho jeito que tá isso errado. daí não é algo restrito só à ficção científica. Aham. Eu acho que tem certos tipos de literaturas que tendem a atrair mais esse público. Sim. Ficção científica e fantasia sendo esses os principais que eu vejo Que isso bom que são acontecendo. os dois gêneros que eu falo. São os dois gêneros que eu mais gosto. Mas eu acho que não tem como falar sobre isso sem pensar na história do patriarcado como um todo, assim. Porque a gente, no Clube do Livro, por exemplo, a gente começa a ler clássicos do sci-fi. A gente vai falar de épocas que as mulheres mal podiam escrever, que as mulheres mal tinham acesso a ter uma vida financeira independente. A própria Virginia Woolf, ela escreve sobre isso naquele livro Um Teto Todo Seu, que é uma mulher só vai conseguir escrever e talvez chegar no nível de Shakespeare ou superá-lo ou algo do tipo, se um dia ela tiver uma condição de independência, seja financeira, emocional e tudo mais. Então, eu acho que com os nossos avanços, com o feminismo e tudo mais, a gente tem mais mulheres escrevendo, a gente tem mais mulheres sendo reconhecidas, a própria Octavia Butler, a própria Ursula K. Le Guin. Mas, ainda assim, a gente tem um legado muito grande de homens que são considerados desse cânone. E a gente fala do cânone da literatura, em todos os gêneros existe o cânone. E o cânone ele é majoritariamente construído por homens. Porque a gente vem de uma história do patriarcado que as mulheres foram violadas e tiradas desse direito de escrever e, enfim, produzir intelectualmente, assim. Então, eu acho que isso vai continuar existindo porque é o nosso histórico, infelizmente. E aí eu acho que o nosso papel é sempre ler mais mulheres e abrir mais espaço para que mais vozes femininas, mulheres pretas, também possam ser ouvidas e lidas e reconhecidas. Muito bem, muito bem. Lacrei. Acabou de falar. Lacrou. E a gente acabou de falar de mulheres, né? A gente precisa de mais mulheres. Então, que tal a gente recomendar um livro de uma mulher? Eu vou aqui começar e vou começar me retratando. Era uma vez uma Eu, uma pessoa... mulher. Já sei. Era uma vez uma pessoa que começou a ler Alerta Vermelho. E aí essa pessoa se deparou com o texto de Alerta Vermelho e falou, nossa, que bosta. O robô é legal, mas o resto não. Nossa, que é isso, não me importa com ninguém. E por que eu tô falando isso? Porque a autora é Martha Wells. E aí fui julgada porque eu estava falando mal de um livro de uma autora mulher. Me julgaram. Não E só por aí, isso, porque o livro é bom. com ressalvas. Aí eu falei, nunca mais eu vou ler nada dessa série. Aí eu li o segundo, né? Como pessoas que mantêm sua palavra, eu voltei atrás. Aí eu li o segundo. Meu Deus, é muito bom. Tipo, caramba, esse segundo livro eu li. Eu peguei num dia e terminei no outro. O livro é muito legal. Qual o nome?
condição artificial. E no meio do livro, ele fala a palavra condição artificial. Aí você fica... "Ah, Eu fiquei assim, Ela apontou pro livro e ficou... eu dobrei a página do livro. eu amo quando acontece isso. E então, eu gostaria aqui de recomendar Martha Wells até o livro 2. Por favor, passe por esse obstáculo que é o livro 1 e chegue no livro 2. E agora, vocês indiquem, então, uma autora e um livro dessa autora. Vou indicar, então, Floresta é o Nome do Mundo, Ursula K. Le Guin. É um dos meus livros favoritos da vida. Fala sobre colonização e sobre exploração da terra, existência como um todo. A Ursula escreve muito bem, ela tem muita bagagem, então vale muito a pena. Tá. Eu vou também recomendar um livro da Ursula K. Le Guin, que é o Despossuídos, que foi uma obra que me marcou bastante quando eu li, porque ele tem uma sensação bem bitter and sweet desse livro, com relação ao personagem. Significa o quê? É porque ele é analista de Agridoce. relações internacionais. Não sabe falar. Tradução agridoce. Tecla sabe? Obrigado. Ele é muito internacional. É analista, Então, né, pô? Mas é uma história bem interessante, mexe bastante com essa questão social e é um thriller bem interessante. Eu quero recomendar. Eu adoro. Eu vou recomendar a melhor distopia já feita na história da ficção científica. Foi escrito para uma mulher pela Octavia Butler. Semente... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Semente Parábola. original. Eu tô pensando em Parábola do Semeador, mas tem uma continuação também, Parábola dos Talentos. É porque é a duologia. Ajudamos, né? Eu não queria indicar só o primeiro. Eu quero indicar a duologia. Infelizmente, não teve uma trilogia de verdade, mas assim, você pode ler só como uma duologia. Parábola do Semeador e Parábola dos Talentos. Pra mim, é a melhor distopia já feita na ficção científica. Todo mundo só usa 1984, Admirável Mundo Novo de referência, sendo que, se é pra gente ver realmente a distopia como a melhor distopia, como a distopia mais atual, a distopia que é a mais relevante, essa distopia, ela tem basicamente tudo que está acontecendo hoje, não só a questão climática, não só a questão social, a questão política também. Basicamente, o vilão é basicamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje ela basicamente descreveu lá na década de 80, começo de 90, o livro, mais ou menos. Isso porque sci-fi não prevê, né? Isso porque o sci-fi não prevê. Exatamente. O que, na verdade... Sci-fi não prevê, prevendo. Prevenda. House. O que é ainda mais interessante, essa questão de que o sci-fi não prevê. Porque é tudo tão cíclico, é tudo tão... A história se repete tanto que ela escreveu essa história não tentando adivinhar o que ia acontecer. Ela apenas descreveu uma história de como seria um regime ditatorial, conservador, fascista. E, hoje em dia, como teve essa repetição, a gente lê esse livro e fica, nossa, ela prevê o futuro. Não, ela apenas descreveu uma coisa, a pior possibilidade possível, que é o que aconteceu. Mas prever a pior possibilidade possível. Não é prever? Não é prever? Ela imaginou como seria, né? Com a ficção científica é isso. Você imagina o que poderia ser. Mas você não tenta previsibilidade não é ser... imagina? Não, mas você não tenta, assim... Você não está tentando prever exatamente tudo que vai acontecer naquele ano. Por exemplo, 2050 teremos carros voadores. Igual muita gente vê Odisseia no Espaço e fala, nós não temos essa tecnologia X. Mas o filme e o livro não foram feitos para prever aquela tecnologia. Sim, eu entendo, eu entendo Né? o que você quer Então, dizer. acho- Tipo, o escritor ele não está querendo prever, ele está refletindo sobre o tempo dele a partir Exatamente. de uma outra ambientação. Só que muitas vezes se tornam previsões, né? Isso é muito Acidentalmente louco. vira previsão. Porque, na ele quer verdade, é uma ambientar- repetição, né? Exatamente, a repetição. A gente simplesmente não muda. Sobe os créditos. Mas isso é legal também que acontece muito no retrofuturismo atual, que é assim... Eu amo. Eles tentam fazer uma ambientação de ficção científica. Então, na questão de construir personagem, você não pensa tanto nisso, em imaginar o futuro. Só que quando você ambienta, você acaba pensando um pouquinho. Você pensa, se eu vou ambientar, por exemplo, Duna. Duna se passa num futuro bem longe da gente, mas o futuro que o Villeneuve não, né? O Frank Herbert do livro imaginou é um futuro que parece mais uma coisa medieval do que uma coisa futurista. Só que é um medieval tão distante do que a gente imagina como medieval que vira uma ficção científica. Sim. Então, eu acho isso muito essa legal. mistura de elementos do passado com criações do futuro, assim, Exato. tipo, a gente assistiu recentemente o Quarteto Fantástico. A Aline estava comigo, o Thiago estava comigo, o Robertinho não estava. Mas eu já vi. Ah, E exposed. é totalmente retrofuturista. Eu acho muito legal essa estética. Acho que cria esse fora do tempo, né? Ruptura também.
E é um reflexo disso, né? De tentar imaginar o futuro, mas ainda preso nesse passado em que nós fomos. O que é o tempo? Quem sou eu? Sabe uma coisa legal do retrofuturismo que eu acho legal? É um subgênero da ficção científica que tem a melhor desculpa para envelhecer bem. Porque como ele sempre vai se chamar de retrofuturismo, no futuro, qualquer pessoa quando vê aquele telefone gigante, quem não viveu aquilo, as próximas gerações, pô, tem gente hoje, crianças, que não sabem como é que era um telefone antigamente. Como é que você pega o telefone e faz aí? Eles fazem assim agora. É isso, terrível. Eles não sabem isso. Então, Quer se sentir velho? Peça pra alguém atender um telefone. Exato. Isso, eles vão fazer assim, ó. É continua. triste. É por isso que eu acho que o retrofuturismo é meio que assim, o gênero perfeito de ambientação. Não que é o melhor gênero, mas em questão de ambientação, porque ele nunca vai envelhecer, porque ele já é construído em cima do que é velho. Então, quando você vê daqui a 50 anos, Ruptura, por exemplo, ele ainda vai parecer futurístico, porque aquela televisãozinha pequenininha, pra ele já vai ser uma coisa que eles nunca viram. Ele vai falar, tipo assim, o que é isso? Isso não existe. Existiu, só que você não viveu aquilo. Então, eu acho que o retrofuturismo é uma baita sacada de ficção científica. Ele sempre vai ser ficção científica se você der uns anos ali se você tiver paciência. E falando em futurismo, futuro, previsão. Não prevê. A ficção científica não vai prever, mas... A bola de cristal. Os seres humanos são para prever, então gostaria que vocês me contassem o que vocês acham que vai vir mais assim de produção de sci-fi, porque não sei se vocês concordam, mas eu tô vendo que o sci-fi ele surgiu muito com aquele gênero bem assim na caixinha, vai ser um homem branco, hétero, escrevendo sobre sci-fi, sobre matemática, fórmulas, não querendo dar nomes, mas Asimov. Descreveu 95% dos autores da década de 60, 70, é isso aí. E aí, eu tô vendo que ao longo do tempo, atualmente, a gente vê muito sci-fi mais voltado pra a comédia, assim. John Scalzi. Lama, John Scalzi. John Scalzi, assim, as obras dele são maravilhosas. E é muito assim que... Com ressalvas. Que não se leva muito a sério, mas é uma produção mais atual. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai continuar assim? Vocês acham que vai para outro ramo? Vocês acham que vai ter, assim, os autores, os gêneros dos autores vai mudar? Vai continuar mais, assim, na mão dos homens? É isso. It's a man's world. Vai, Barbie! Eu acredito que o público do sci-fi comédia tem o seu público ali, né? A gente teve o Guia do Mochileiro das Galáxias, que era uma coisa bem sci-fi voltado para comédia, né? Essas piadas. A gente tem John Scalzi, a gente tem outros livros desse gênero, mas eu acredito que... Você gosta? Tem seu valor, tem seu valor. Eu não perguntei. Você gosta? Você gosta? Saia dessa mesa. Se for pra defender John Scalzi, eu não posso fazer parte. Eu não posso defender o John John Scalzi. Scalzi eu não posso defender. Alguém me abraça. Mas eu defendo o Douglas Adams, que faz Guia do Mochileiro, comédia e é maravilhoso. E Martha Wells. Mas eu acredito que o que está dando mais destaque atualmente dentro da produção é o afrofuturismo, né? A gente tem mais autores buscando essa vertente para incluir um povo mais marginal dentro desse ramo do sci-fi. E vai uma dica aí. Uma coisa que tem muito autor que pergunta, caixinha de comentário. Uma dica para escrever ficção científica no Brasil. Escreve sobre o Brasil, pelo amor de Deus. Não tenta escrever sobre os Estados Unidos. Escreve sobre o seu país, sabe? Realmente fala sobre a sua realidade, que eu acho que é o que vai acontecer ainda mais na literatura brasileira, que é o que está acontecendo mais. Tipo, por exemplo, tem O Último Ancestral, que é o livro do Ale Santos, que depois vai virar série e tudo mais, que é um livro que fala muito sobre o Brasil. Ele tem essa pegada que é mais pra série. Eu acho que ele meio que já escreveu querendo fazer uma série. Mas é muito legal a obra dele. Tem também os livros da GG Diniz. Ela faz uns livros de ficção científica muito legais. Ela geralmente lança independente, mas ela lançou pela Plutão. Falando nisso, Plutão, tá viva? Não sei. A Plutão, tadinha. A Plutão vem e vai, mas a Plutão é uma... É um planeta misterioso. É um planeta, ou mas não é um planeta? é uma editora independente Fica muito firme. boa de ficção científica.
Né? Tem também aquela outra que só lança afrofuturismo. Esqueci o nome dela. Malê? Não. Ah, que é só de ficção científica. A que tinha na Bienal, né? Que a gente A que tem na Bienal Eu não vou lembrar o nome deles. Vai aparecer Você aqui lembra? o nome. Vai escrever. Lembra o nome dele. Eu sempre esqueço o nome da editora, mas é uma editora muito boa também. Lançou alguns livros como, por exemplo, Eu Conheço os Homens, que é muito bom. Então, eu tô doido para ver mais ficção científica que é brasileira sendo construída realmente no futuro. Questão de estadunidense, né, que vai acabar sendo o maior foco. Pelo menos hoje em dia a gente vê que nos Estados Unidos e na Europa estão crescendo mais autores que não são só homens brancos. Mas, infelizmente, ainda é a maior parte. Mas eu tô bem feliz em ver que tem uma ascensão de ficção científica japonesa, não mangá e anime, que sempre foram bem vistos, assim, mas literatura mesmo de ficção científica chegando aqui, que tá começando a fazer bastante sucesso. O Problema dos Três Corpos é um que... É do Cixin Liu, não é o Problema dos Três Corpos, eu acho. O Cixin Liu tá fazendo bastante sucesso aqui, o Ted Chiang também. Então, são autores de ficção científica que saem um pouco disso e eles debatem bastante colonialismo, fazem debates que não são só homem branco que vai no espaço e coloniza. É a colonização feita pelo homem branco. Eu acho... Tem algumas coisas que eu vejo que eu gostaria de ver mais. Então, vou fazer uma profecia, né? Eu acho que mistura de gêneros, tipo terror com ficção, fantasia com sci-fi. E essa mistura de gêneros eu gosto muito de ver. E tenho visto mais os autores também fazer isso, especialmente no audiovisual. E acho que a reflexão sobre o poder dos bilionários e a exploração do trabalho, acho que isso tem se tornado um tema comum, até mesmo nos memes, assim, né? E consciência de classe tem aumentado, e espero que aumente, espero que os autores contribuam para isso. E acho que são temas que vão continuar vindo, óbvio, socioambiental também. Mas quero muito ver mais mulheres escrevendo, mais mulheres se destacando, pessoas não binárias, queers. Acho que esse é o futuro que eu quero ver. Não sei se é o futuro que virá. Fazendo uma previsão, sim, vai ser o futuro que nós veremos. Assim Mas, seja. para vocês continuarem, né, vendo sobre isso, é só acompanharem o meu canal e o canal de Robertinho Querido, Primeiro Contato Sci-Fi. Para finalizar aqui, eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma frase, alguma coisa assim que vocês gostariam de falar e que não tiveram tempo, porque eu não dei tempo para vocês. Robertinho. Uma frase que eu gostaria de falar? Pode ser mais de uma frase, tá? Não precisa ser uma frase. Só uma frase? Só uma frase, acabou. Não, tem que ser uma frase temática de ficção científica? Ou... O que você acha, assim? Terminar com um pensamento positivo ou negativo. Pode ser negativo também, porque nós temos coisas negativas na nossa vida. Eu tenho. Tá, Já então, sabe? Não, vai, pode ir. Mulheres Eu primeiras. acho que é importante a gente continuar lendo. A literatura foi o que sempre me fez companhia na infância, por eu não me sentir muito sozinha. E, às vezes, o sci-fi ele pode ser considerado uma coisa lá do B, mas, assim, leia qualquer coisa, leia bula de remédio, só ler. Acho que expandir os nossos horizontes e continuar lendo é muito importante, especialmente nesses tempos tão difíceis. É isso. Agora superem. Difícil. Aí, né? Mas... Gente, consumam cultura, consumam livros, consumam séries, cinema. Isso daí é muito enriquecedor, principalmente consumir coisas nacionais, assim. É uma forma de você crescimento pessoal e você conhece a literatura que me permitiu conhecer essas pessoas. Essas pessoas. E é isso que eu digo. Esse povo aí. Essa galera aí. Leiam bastante ficção científica. Óbvio, leia o que você goste, mas o legal de ficção científica é isso, você não vai ter só uma narrativa especulativa que imagina o futuro, vai ser uma narrativa que vai debater todos os assuntos possíveis. É claro que ele vai focar muito mais no drama, uma coisa mais focada em exploração
sociocultural ali, política, geopolítica, leiam The Expanse. Tava faltando. Tá faltando também. Assistam Matrix. E eu acho que é por isso que a ficção científica, ela vale muito a pena ler ela agora, porque ela tá crescendo cada vez mais. Eu gosto que ela tá se diversificando muito mais também, tem narrativas diferentes, não é só a mesma ficção científica, porque por mais que no passado, na década de 50, 60, 70, nós tivéssemos muita ficção científica escrita pelo mesmo autor, por exemplo, Asimov no mesmo ano lançava 100 livros. Hoje em dia você tem 100 livros, mas de vários autores diferentes, de países diferentes, de realidades diferentes. Então, você nunca vai ler uma ficção científica hoje lançada contemporânea que é igual à anterior. Então, você sempre vai... São muitos mundos diferentes, São muitos mundos diferentes. Então, vale muito a pena. E é isso que transforma a gente, né? Tipo, você expandir o teu ponto de vista, assim, e lidar com o diferente, lidar com outras pessoas. Acho que por isso que eu adoro sci-fi também. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês, queridos. Continuem lendo, continuem consumindo literatura. Procurem influenciadores que falem de livros que vocês se identificam. Ou então não procurem, botem lá no Google só e achem qualquer um. Sigam Lili fazendo Livros. um rodízio assim. Sigam ali livros. Porque eu acho que criar uma comunidade, você ler sozinho é ótimo. Agora, você ler em grupo e fofocar, olha aqui, nós nos conhecemos em clube do livro. É então, um caos. é uma coisa, é um caos gostoso, graças a Deus, né? Meu Deus. Então, a literatura é isso, é você ler sozinho, mas você ler também acompanhado. E graças a grandes amigos e pessoas, nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso com o nosso queridíssimo Giancarlo, que está ali. Vem, Giancarlo, aparece aqui. Vem, Giancarlo. Esse é o Giancarlo. Esse é o estúdio de Giancarlo que ele está destruindo. É dele. Ele pagou. Você quer ajeitar alguma coisa? Não, pode continuar. Foi só uma Então foto, vem cá, só, só aparece dar um Uma tchau. aparição. Foi só uma fotinha, só. Giancarlo! Tem meu querido digníssimo também. Oi, pessoas. Ele é só uma voz. E temos também ali outro T-filme. Fala alguma coisa, fala seu nome. João da T-Filmes. João, então é isso, gente. Vamos viver no coletivo, vamos ler, vamos fazer amizades. E sonhar por um futuro melhor. Ê!